Olá, Fatos. Antônio Boco aqui. O que nós sabemos a respeito do ser humano é extremamente pouco. A mente humana, essa central elétrica da qual depende todo o resto do corpo, está sempre em meio ao inimaginável e o incomum. Mas é claro que entendemos que existem dois tipos de pessoas: as que procuram as respostas nas entidades não físicas e as pessoas que preferem defender suas teses com conhecimentos científicos. Há muitos séculos, o homem tenta desvendar os mistérios que existem entre si. Muitas são as lacunas a serem preenchidas para que, enfim, se tenha absoluto domínio da máquina humana. E é de uma dessas lacunas que falaremos hoje. Atividade paranormal. E se for verdade? Você sabe o que significa paranormal? Já parou para pensar em que você pode ser um? Paranormal é o indivíduo que se diz com poderes incomuns ao resto da humanidade, atribuindo tais fenômenos a entidades, espíritos e coisas do gênero. Ou ainda, pessoas que têm livre acesso ao oculto, ao mundo não material. Não é de hoje que o paranormal é investigado. Na mitologia greco-romana é encontrado muitos casos sobrenaturais. Assim como também estão presentes na Idade Média, a feitiçaria, por exemplo, era bem comum da época. As civilizações primitivas viviam temerosas com o sobrenatural. Por muito tempo, as pessoas viam o mundo por meio das ideias de xamãs, bruxos e profetas. Pessoas naturalmente com dons paranormais. Os pais do pensamento clássico, na Grécia, recorriam aos oráculos que previam o futuro. Já na França, durante a Idade Média, acreditavam que alguns reis eram capazes de curar com apenas um toque. Mas isso não existe só no mundo antigo. Em alguns lugares, isso acontece até hoje. Em muitas comunidades indígenas, os xamãs são líderes que possuem poderosos dons inexplicáveis. Porém, a nossa sociedade ocidental é muito racional e considera a ciência como um conhecimento supremo e absoluto, confiando apenas na ciência que atesta o mundo e como ele funciona, julgando o que é realidade e o que é mera ilusão. Porém, o que eu irei falar instiga até os mais céticos pesquisadores e os mais sérios cientistas de nosso tempo. Começamos com a percepção extrasensorial, que é a transmissão de informação que não usa nenhum meio físico conhecido, nenhum dos sentidos humanos. Isso inclui 3 tipos de fenômenos: a premonição, ao receber uma informação do futuro; a telepatia, que é a comunicação direta entre duas mentes; e a clarividência, que é a percepção de uma informação sem uso dos sentidos. Outro fenômeno é a telecinese, a capacidade de mover objetos sem tocá-los, influenciar máquinas à distância ou curar só com o toque das mãos. O terceiro fenômeno é a sobrevivência da consciência sem o corpo, o que envolve o estudo de coisas como reencarnação e experiências de quase morte. Os relatos de quem foi considerado clinicamente morto e ressuscitou. É compreensível que existem muitos charlatões que enganaram o mundo dizendo que possuíam dons paranormais, mas que no fim das contas se tratavam apenas de ilusionistas, mágicos comuns, como os de circos. Mas, dentre tantos charlatões,
sempre há os que falam a verdade e comprovam seus feitos, como é o famoso caso dos irmãos Eddy, considerados como dois dos maiores casos sobrenaturais e mediúnicos que o mundo já presenciou. Na infância, eram capazes de mover objetos a curtas distâncias, levitar, invocar espíritos e, por isso, foram brutalmente agredidos pelo seu pai, que chegou até mesmo a vendê-los a um circo, onde ficaram por 14 anos viajando pela América do Norte e Europa. Durante as suas exibições, eram fechados em caixas de madeira para testar a veracidade de seus poderes. Mesmo assim, eram apedrejados, tocados com carvão em brasa pela multidão que tentava fazê-los sair de um transe, acusando-os de aberrações. Mas os irmãos Eddy pareciam inabaláveis. A fama dos irmãos chegou até os ouvidos do cético advogado Olcott, que foi investigar se os irmãos possuíam realmente poderes paranormais. Olcott voltou impressionado de sua pesquisa e chegou a publicar vários artigos sobre o caso dos irmãos em jornais de New York, como o The New York Daily Graphic em outubro de 1874, lançando também um livro com o nome de People from the Other World, Gente do Outro Mundo. A ideia de paranormalidade fascina e confunde a cabeça até dos mais curiosos. Deter esses poderes pode ser uma grande arma, como também pode ser uma chave para um mundo completamente desconhecido pelo ser humano. E o desconhecido assusta. Você tem medo? E se for verdade?